Olá pessoal, bom dia. Bom, eu estou aqui com o servidor Dell R710, ok? Esse servidor está com 4 HDs, ele tem 3 HDs de 300 GB e um HD de 1 TB. E o objetivo desse vídeo é a gente fazer o RAID nesses HDs, ok? Estou mostrando agora o servidor aberto, para quem nunca viu um servidor, né? Então você vê que ele é um equipamento bem grande, né? Esse servidor aqui ele tem 2 processadores, com 8 núcleos cada processador. Então você vê os 2 dissipadores de calor. Ele tem 18 slots para colocar memória, então você vê aí que tem algumas memórias ali, né? Então nesse momento eu estou ligando aqui o servidor, você vê que aparece ali ele tem um LEDzinho mostrando algumas informações, né? Então falou ali que o sistema estava dando boot, né? Então essa aqui é a tela quando você liga o servidor. Lá no canto lá a gente pode perceber algumas opções como F2 para entrar no setup, F11 para poder escolher qual opção de boot a gente vai dar, tudo bem? E aí qual é o objetivo aqui, né? Esse servidor, como eu falei, daqueles 4 HDs que ele tem, 3 são iguais, são 3 HDs de 300 GB e um HD de 1 TB, ok? Então aqui, e aí nós vamos configurar o RAID nesses HDs, ok? Podemos observar aqui, ó, que aparece uma mensagem ali, ó, para configuração de RAID, ó, pressione Ctrl R para executar a tela de configuração do RAID. Então é nesse momento, quando aparece essa mensagem, pressione Ctrl L, essa mensagem acabou de sair aqui da tela, mas é nesse momento que você tem que apertar Ctrl R para você poder entrar no programa de configuração de RAID. Então eu apertei Ctrl R e aí essa é a tela da configuração de RAID, tudo bem? Nesse momento, o que acontece? Os RAIDs já estão criados nesse HD, nesses HDs, tudo bem? E aí, quando você cria um RAID, ele cria um disco virtual, né? Então você tem o disco físico, né? O physical disk, e você tem o virtual disk. O virtual disk é quando você junta os HDs, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar, nesse momento, os discos virtuais existentes, ok? Então ele fala, ó, se você apagar o disco virtual, vai apagar tudo que tiver dentro dele, tudo bem? Então, apaguei um disco virtual. Como é que eu faço para apagar? Ali embaixo tem uma opção ali, ó, F2 para operações. Então, ó, apertei F2 e fui em deletar VD, né? Ou seja, o VD no caso é o Virtual Disk, ok? Então nesse momento aqui o servidor, eu apaguei todos os RAIDs que tinha, então tá zerado. E aí observa ali que ele bota ali, ó, PD Count. Esse PD vem de Physical Disk, ou seja, existem 4 discos físicos no servidor, mas não tem nenhum disco virtual, nenhum disco lógico, ok? Eu peço desculpas também, já de cara, pela tremedeira do vídeo, porque eu estava explicando para os alunos também enquanto eu estava gravando o vídeo. Então o que eu fiz? Para criar o RAID eu fui ali F2 e pedi para criar um disco virtual. Como eu tenho 3 HDs iguais, eu vou colocar o RAID 5, ok? Então o RAID 5, se vocês quiserem ler aí no Google aí, né? Mas qual é a principal característica do RAID 5? Ele aumenta a velocidade e ele possibilita o quê? Eu perder um HD com o sistema funcionando. Então vocês podem perceber que eu tenho 3 HDs de quase 300 GB, ó, 285 GB, né? E aí eu selecionei os 3 HDs com espaço, fui dando espaço ali, selecionei os 3 HDs. E aí qual é a característica do RAID 5, né? Eu posso perder um desses 3 HDs que o sistema continuou funcionando, mas observo o tamanho total, ele ficou com tamanho de 572 GB, né? Ou seja, o espaço equivalente a um HD, ele é sacrificado, ok?
Então coloquei o nome ali de teste e apertei o botão OK. Então foi criado, né, um disco virtual chamado teste. E esse disco virtual, o que aconteceu? Com os 3 HDs, né, em RAID 5, eu acabei sacrificando o espaço de um HD, né, em relação ao outro, ok? Agora, nesse momento, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu ainda tenho mais um HD de 1 GB, okay? De 1 tera, perdão. E aí, para eu poder utilizar esse HD nos equipamentos da Dell, eu também preciso criar como se fosse um RAID para ele. Mas um RAID dele sozinho, né? Então, na verdade, eu vou criar um disco virtual para ele. Então, eu vou chamar ali de backup. Então, ou seja, o equipamento da Dell requer que eu crie, mesmo para o HD sozinho, né? Eu tenho que criar um disco virtual. Então, observem que agora eu tenho 2 discos virtuais. Ele chama de disco virtual 0 e o disco virtual 1. Virtual Disk 0, Virtual Disk 1. Virtual Disk 0, eu tenho 3 HDs físicos, né? Ele está em RAID 5, né? E o tamanho ficou com 557 GB, ok? E já o disco virtual 0, ele tá, o disco virtual 1, né? Ele só tem um HD. E aí o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou inicializar esse disco virtual 0. Então F2, inicialização, start inicialização. Ele vai falar, ó, a inicialização irá destruir os dados do Virtual Disk. Você quer continuar? Eu vou dizer que sim. Então eu aconselho você fazer isso, né? Fazer esse processo de inicialização, que é como se fosse uma formatação, né, do RAID, ok? E aí observem como é que fica ali nos HDs. Você vai ver que os HDs estão sendo preparados, ó. Ali você vê os HDs piscando ali, né? Por algum motivo, nesse momento, o terceiro HD que compõe o RAID não está piscando, né? Então, nesse momento, eu cortei aqui o vídeo, certo? Para não ficar esse processo de formatação demorou de inicialização, né? Demorou uns 25 a 30 minutos, ok? Para preparação. Então, ali, quando completa, né? Ele fala ali, a inicialização está completa. Então, apertei OK. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui, mas eu vou inicializar depois o Virtual Disk 1 também. Vou fazer o mesmo processo, mas acredito que vocês já entenderam. Então, apertei o ESC. Ele perguntou se você quer sair, com certeza. Eu vou e falei que eu quero sair, ok? Então, pronto. Nesse momento, o que eu fiz? Ele reiniciou o servidor, eu apertei F11. Eu coloquei um pendrive aqui no servidor para poder começar o processo de instalação do Proxmox. O Proxmox é um sistema de virtualização que eu quero mostrar para vocês como que os sistemas operacionais enxergam agora os HDs, o RAID, ok? Então, a gente está no processo de boot. Repara ali, eu não vou precisar mais apertar o Ctrl R, né? Repara que ele detectou 2 discos virtuais, né? E aí, ao continuar aqui, olha lá, ó, ele apareceu o Boot Manager para eu selecionar, né? Eu quero dar boot através de qual dispositivo. O pendrive ele é detectado como hard disk. Então, quando eu vou em hard disk, eu tenho ali o HD mesmo do RAID, e eu tenho a USB. Então tá aqui a primeira tela de instalação do Proxmox. Eu estou usando o Proxmox 8.3, que nesse momento que eu gravo vídeo é a última versão do Proxmox. Então eu vou apertar Enter ali para iniciar o processo de instalação. E é isso aqui que eu queria mostrar a vocês. Tudo bem? O que acontece? Eu tenho 4 HDs na máquina, 3 HDs de 300 e um HD de 1 tera. Porém, como eu configurei o RAID, como que o sistema operacional vai detectar esses HDs? Ó, ele detectou como apenas 2 HDs. Um que é o de 557 GB, que é o RAID, e o outro de 1 tera, tudo bem? Então, a ideia desse vídeo é essa.